e ela penetra até na nossa alma, no nosso pensar, no nosso agir. A palavra de Deus penetra em nossos corações. Graças a Deus. Amém, queridos? Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Puxa vida, que palavra, que versículo interessante que Pedro cita aqui na sua carta. Ele cita um versículo assim interessante, no mínimo interessante esse versículo que esse homem, esse grande apóstolo do Senhor, cita aqui na sua carta. E com base nesse versículo e alguns outros que nós vamos falar, eu quero passar aqui para você algumas coisas, alguns conselhos para você não ser derrotado. Meu Deus, existe isso? Existe. Existem alguns conselhos para você não ser derrotado. Aí você me fala: não, eu conheço 25 conselhos. Amém, glória a Deus. Não, mas eu conheço 100 conselhos. Glória a Deus. Eu não vou falar os 100 aqui. Mas pastor, eu conheço 50 conselhos para a gente não ser derrotado. Glória a Deus. Eu não vou te retrucar, talvez você conheça mesmo. Eu quero falar alguns conselhos apenas aqui que eu considerei mais importantes com base nesse versículo, para que a gente não possa ser derrotado. Graças a Deus, porque aqui é uma igreja de vitoriosos em nome de Jesus. Graças a Deus. E esse tema diz respeito a todos nós. Aqui é mais jovem, aqui é média idade, aqui é de meia idade, aqui é mulher, aqui é homem, aqui é adolescente. A todos nós diz respeito esse tema que nós estamos falando aqui. Vamos falar aqui nessa noite. E o primeiro conselho que eu quero dar para você não ser derrotado na sua vida, já que nós queremos nesse lugar somente crentes, cristãos vitoriosos. O primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite é: vigie os seus pensamentos. É o primeiro conselho que eu quero te dar aqui nessa noite. Aí você me pergunta: por que você está batendo? O que é pensamento? Eu quero trazer aqui uma pequena definição de pensamento. Entre várias definições que nós temos de pensamento, se você for na filosofia, você vai achar um bocado de definição de pensamento. Se você procurar na psicologia, eles vão te dar mais um bocado de definição de pensamentos. O dicionário Aurélio tem pelo menos 2 definições diferentes de pensamentos. Se você for procurar na internet, você vai encontrar um tanto de definições de pensamentos. Mas uma simples e rápida definição, eu quero dizer para você que pensamento, o que é o pensamento? É nada mais, nada menos do que avaliar o peso de alguma coisa. Só isso. Simplesmente falando, de forma bem simples falando, é isso. É avaliar o peso de alguma coisa. É a definição, é uma das definições que a psicologia dá. Avaliar o peso dos pensamentos. Aliás, avaliar o peso de alguma coisa, ela dizia. Isso é o pensamento. Claro que a Bíblia já falava disso há muito tempo antes da psicologia descobrir isso. Eu não tenho nada contra a psicologia, eu gosto. Mas a Bíblia já falava disso. Sabe como que a Bíblia falava isso? Discernimento de espírito. Pronto. Isso é pensamento. Todo cristão tem que ter isso na vida dele. Discernimento de espírito. Você vai saber o que está acontecendo naquele ambiente. Você vai saber se a pessoa está mentindo ou não, com base no discernimento de espírito. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. E a psicologia veio e descobriram e entregaram algumas definições de pensamento aí. Então, algumas coisas que a gente precisa saber sobre pensamentos, sobre essa questão de vigiar os nossos pensamentos. Algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, eles estão ligados principalmente ao nosso futuro. Sabia disso? Aí você fala assim: não, mas eu consigo pensar no passado também. É verdade, todos nós. A mente humana trabalha com 2 processos. 2 processos principais. A mente humana trabalha imaginação, que diz respeito ao futuro, e trabalha também com o passado, que diz respeito à memória. Está aí os 2 processos da mente humana. Mas só que os nossos pensamentos nos remetem mais para o futuro do que propriamente para o passado. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Ou seja, eu penso agora o que eu vou fazer amanhã, ou daqui 1 hora, daqui 1 minuto, seja lá o que for. Eu consigo pensar antes, raciocinar antes. É por isso que eles dizem que nós somos também animais, porém animais racionais. Conseguimos pensar em alguma coisa antes de agir. Então você tem toda uma capacidade para parar e pensar antes de fazer alguma coisa. Coisa que os animais irracionais não têm. Porque eles agem por instinto. Assim diz a ciência. Outra coisa que a gente precisa saber sobre pensamentos.
ele é fundamental no processo de aprendizagem. Sabia disso? Sabia disso? O modelo de aula hoje, nas escolas públicas estão chegando ainda, mas o modelo de aulas hoje nas faculdades, universidades, é isso. O professor não dá mais a lição e pronto, acabou. Ele coloca o aluno para pensar. Sabia disso? O modelo hoje é esse, né? É claro que não tem nada a ver com a gente, mas eles chamam de nova era da educação. Nova era a gente sabe que é heresia, mas o modelo hoje é esse. Eles colocam o aluno para pensar. Colocam o aluno para pensar. Pensa que você vai encontrar sua resposta. Pensa aí que você vai encontrar. Eles colocam a pessoa para pensar. Pensa, dá uma matéria sobre o governo, por exemplo, coloca a pessoa para pensar e tirar suas conclusões próprias sobre o governo. Assim também diz a palavra de Deus. Queridos, vigie os seus pensamentos. Vigie, é a primeira dica. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o pensamento, além de ser o principal veículo, né? O principal processo, ele é fundamental no processo de aprendizagem, ele é o principal veículo no processo de conscientização. Olha aí. Ele é o principal veículo no processo de conscientização. Você quer conscientizar uma pessoa, coloca ela para pensar. Pensa sobre isso. Não, que eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou gastar meu pagamento todo no boteco jogando. Coloca aquele camarada para pensar. Você acha que isso está certo? Você acha que a sua família pode morrer de fome? Você acha que você pegando o seu pagamento todo e indo para o boteco? Estou dando um exemplo bem simples para a gente entender. Você acha que você pegando o seu dinheiro todo, colocando lá no boteco, na cachaçada, na mulherada, dando um exemplo de homem, né? No jogo, gastando toda a sua família sem a compra do mês? Você acha que isso é ser inteligente? Coloca o camarada para pensar. Você vai conscientizá-lo melhor. Você vai conscientizá-lo. Por que as pessoas aí fora, eu já participei de vários debates lá em Belo Horizonte, em rádios, a pessoa me chamava, vem cá participar de um debate. E eles falavam uma coisa interessante lá, eles falavam, não, porque as igrejas evangélicas fazem uma lavagem cerebral das pessoas. Eu ouvia muito isso lá. Eu falava, engraçado, né? Dentro de um boteco, um dia inteiro, tomando cachaça, não é lavagem cerebral, não. Estranho, né? A filosofia do mundo não é lavagem cerebral, não. O camarada largar sua mulher dentro de casa para trair ela com a vizinha, isso não é lavagem cerebral, não, é tudo normal, é tudo certinho. Aí vem para a igreja, se transforma, é abençoado e vem falar que é lavagem cerebral. A gente não aceita isso em nome de Jesus, porque nós temos homens e mulheres que estão conscientizados da palavra, porque conhecem a palavra. Aleluia! Graças a Deus. Maravilha! Qual que deve ser o nosso pensamento na palavra? Uma pessoa consciente é uma pessoa que pensa. Não tem lavagem cerebral nenhuma aqui, meu irmão. Você tem toda a liberdade de ler a palavra e pegar os textos da palavra e aplicar na sua vida. Não tem nada de lavagem cerebral que não querem implantar aí fora, dizer aí fora, na verdade. Aí você me pergunta, em meio a todas essas definições, a todas essas dicas de pensamento, você me pergunta, pastor, então em que nós devemos pensar? Qual deve ser nosso pensamento? Em que nós devemos pensar? Então, a Bíblia responde essa pergunta em Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Opa! Maravilha! Pensam. A Bíblia nos mostra a maneira exata de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha aí, a maneira exata da gente pensar. Como que deve ser o nosso pensamento? Paulo dá essa dica lá em Filipenses. É assim que tem que ser o seu pensamento. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. O primeiro conselho para você não ser derrotado: vigie os seus pensamentos. Por que eu tenho que vigiar os meus pensamentos? Porque vigia os seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas palavras. Sabia disso? É, Jesus. O seu pensamento se torna as suas palavras depois. Você pensa tanto uma coisa que você já começa a falar até involuntariamente, dizendo, né? Involuntariamente dizendo, você já começa a falar. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas palavras. E a segunda dica é exatamente essa: escolha bem as suas palavras. Escolha bem as suas palavras. Algumas coisas que a gente precisa saber sobre as palavras, tem muitas coisas, eu separei algumas. Primeiro, que elas podem edificar ou matar alguém. Sabia disso? Sabia que você mata uma pessoa com a palavra? Sabia disso? Outro dia estávamos na nossa igreja lá,
E eu estava vendo uma menina dançando aqui, cadê a mocinha que estava dançando aqui? Eu estava vendo aqui, eu estava me lembrando desse episódio lá também. Uma pessoa lá, chegou uma pessoa assim que não tem muita visão da coisa, sabe? Porque todo lugar tem, né? Todo lugar tem, o Brasil inteiro tem, o mundo inteiro tem. Sempre tem um no meio lá que não está muito na visão e costuma dar umas gafas lá de vez em quando. E o rapaz chegou para a mocinha um pouco menor, que essa que está aqui. Não, sai daqui, você está atrapalhando o culto. Aqui não dá isso não, você está dançando muito mal, vai lá para o banco, você está lá. E nós tivemos um problema gravíssimo com isso lá. A mocinha, coitada, um pouquinho menor que daqui, teve trauma psicológico, não queria mais voltar para a dança, né? O ministério de dança, lá nós temos um ministério de dança também, uma bênção. E ela não queria voltar, eu estava olhando essa criança dançando aqui na frente, olha aí, o alicerce do ministério de dança estava aqui, na frente dançando. Né? Quem tem visão tem. Quem tem visão tem. Então esse camarada lá matou, aliás, quase que matou, porque nós conseguimos recuperar lá o psicológico da criança, ela conseguiu voltar a dançar. Né? Juntou com mais umas 2 ou 3 lá, conseguiu, né, voltar a dançar. Mas as palavras daquele camarada matou, pelo menos a princípio, matou os sonhos daquela criança. Matou os sonhos. Olha que coisa terrível. A sua palavra pode edificar ou pode matar alguém. Nunca se esqueça disso. Críticas sempre são válidas, desde que você não mate seu irmão. Críticas são válidas. Nós somos aí para ser criticados mesmo. Mas quem sabe você pode ter uma crítica construtiva. É muito melhor, muito mais fácil. Então a palavra pode edificar ou pode matar alguém. Agora, palavras de maldição com cônjuges e com filhos. A gente tem visto muito isso. Esse menino não vai ter nada. Essa menina não vai ser ninguém na vida. Minha esposa não presta. O meu marido não vale nada. Outro dia perguntaram para uma irmã, eu não estou lembrado se era irmã mesmo, mas perguntaram para uma pessoa lá, perguntaram para ela assim: fulana, como é que vai seu marido? Aquele traste está lá em casa. Poxa, misericórdia. A palavra daquela pessoa, traste. Peraí, que história é essa? Lançando uma maldição na vida da pessoa sem saber, pela palavra, ou às vezes até sabendo inconscientemente, né? Agora, outra coisa que você precisa saber sobre as suas palavras: amar é falar a verdade. Amém? Amar é falar a verdade. Essa história, eu não vou assim, sabe como é que é? Um jeitinho assim, meu irmão, se você ama o seu irmão, fala a verdade. Não denigre seu irmão, não fale mal do seu irmão, não aumente as coisas que estão acontecendo com seu irmão, mas senta com ele, conversa se não tem ninguém para conversar. Amar é falar a verdade. Olha, minha esposa, está acontecendo isso que a gente não está gostando, temos que acertar nessa área. Amar é falar a verdade, vai deixar o negócio chegar até quando? Até onde? Para depois tomar uma providência. Amar é falar a verdade. Outra coisa que a gente precisa saber sobre as nossas palavras. Agora, como devem ser as minhas palavras? Surge essa pergunta. Já que não pode falar nada disso aí, como que devem ser as minhas palavras? A Bíblia também responde. A Bíblia responde como que devem ser as nossas palavras. Tem vários versículos, eu estou separando alguns aqui. Efésios 4:29. Efésios 4:29, Paulo diz assim, a igreja dos Efésios, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Olha aí, a dica de Paulo para a gente, como devem ser nossas palavras. Como devem ser nossas palavras? Dessa forma, Filipenses 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, meu irmão. Não saia. Amém, Jesus. É a segunda dica para a gente não ser derrotado. Maravilha. Tem que a gente ser derrotado pelos seus pensamentos e, consequentemente, pelas suas palavras. Segunda dica: por que a gente tem que vigiar ou escolher bem as nossas palavras? Porque a gente escolher bem as nossas palavras, elas se tornarão as nossas ações. Primeiro você pensa, depois você fala. Quando você assusta, você já está fazendo. Já viu isso? Quando você assusta, você já está fazendo. As suas ações. Tem muita gente por aí pecando sem entender por que está pecando. Tem muita gente por aí pecando sem entender por que está pecando. Meu Deus, por que eu estou pecando? Não para e não pensa. Peraí, eu estou pecando por quê? Por que eu estou toda hora caindo no mesmo erro, no mesmo pecado? Por que será? Raciocínio lógico, pecando sem entender por quê, né? Uma das ações
que eu gosto muito de exemplificar, que as pessoas pecam sem saber o porquê. Talvez você está pecando porque você está encarando o pecado. Ah, não tem que encarar, não tem que encarar, não. A Bíblia não manda ninguém encarar pecado. Pelo contrário, manda fugir. Foge das concupiscências da carne, foge do mal, foge da aparência do mal, foge. Mas pastor, então você tem que fugir do diabo. Não, eu não falo do diabo, não do diabo. Né? Pelo contrário, a Bíblia manda a gente encarar o diabo. Enfrenta o diabo. A Bíblia diz que se a gente resistir ao diabo, ele vai ter que fugir de nós. Aí é diferente, está falando do diabo. Mas a Bíblia não manda a gente enfrentar as nossas vontades da carne. A Bíblia não manda. Se você não pegar a Bíblia lá em Reis, como é que eu vou embasar isso? Lá em Reis, capítulo 19, aliás, no capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver uma história interessante. O profeta Elias. O profeta Elias guerreou, ele fez lá um desafio com os 450 profetas de Baal, e a Bíblia diz que ele montou um altar, os profetas de Baal também montaram seu altar, e ele mandou os profetas de Baal clamarem a Baal. Olha, clame a Baal aí, que se você não clamarem, vai ter que descer fogo do céu aí, vamos ver o que ele vai dar. Bom, Deus que for Deus, vai ser Deus de verdade. Porque o povo, na verdade, estava com dúvida naquela época. Será que Baal é Deus? Ou será que Deus é Deus mesmo? Mas o Deus de Israel tinha o Egito. Não, mas peraí, mas Baal tem muita coisa também, né? E ficaram naquele negócio. A Bíblia, no texto sagrado diz que eles estavam cocheando em dois pensamentos. Será que Baal é Deus ou será que Deus é Deus? Mas como é que eu faço? Agora, ficaram na dúvida. Elias acabou com a história. Para acabar com a dúvida, o Deus que descer fogo vai ser Deus. Pronto, acabou. Aí vai acabar com todas as dúvidas. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, desafio. Os profetas de Baal clamaram até meio-dia e nada. E clamaram, se retalharam todos os seus corpos e nada. A gente conhece a história. E a Bíblia diz que aquele homem orou ao Deus do céu. Deus enviou fogo no altar, queimou tudo que estava no altar e foi aquela festa. Sabe o povo que estava com dúvida o que ele fez? Ajoelhou-se no chão e começaram a falar: só o Senhor é Deus. Parabéns. Só o Senhor é Deus. Baal não é Deus, só o Senhor é Deus. Parabéns. Começaram a falar dessa forma. Agora o que chama a atenção foi o que aconteceu depois. Depois disso aí, o que aconteceu? 1 Reis, ainda no capítulo 18, a Bíblia diz que Elias matou 450 profetas de Baal. A Bíblia está escrito lá na Bíblia. Ele matou os 450 profetas de Baal. Agarra todo mundo, mandou agarrar todo mundo e vão matar todo mundo. Matou os 450 profetas de Baal. Mas tem um episódio interessante no capítulo 19, versículo 1 de 1 Reis. Sabe o que a Bíblia diz? Que mandaram um aviso, mandaram um recado para Elias: olha, a Jezabel está vindo aí. Jezabel vem aí. Sabe o que Elias fez? Ao invés, poxa vida, Elias tinha matado 450 homens, gente. Elias tinha matado 450 homens. Jezabel seria nada para ele. Sabe o que ele fez? Deu no pé, correu, matou 450 homens e correu de uma mulher. Por quê? Por que um profeta vai matar 450 homens e correr de uma mulher? Porque ele não queria encarar as vontades da sua carne. Vocês acham realmente que Jezabel iria ali para guerrear contra ele? Vocês acham mesmo? Ou estava indo ali para seduzir aquele homem? Apesar que eles eram inimigos. Jezabel era conhecida como a sedutora do local. Estava indo para seduzir o profeta. Aí ela e a sua comitiva estavam indo para seduzir o profeta. E a Bíblia diz que ele sumiu, rachou fora. E no capítulo 19 você vai ver um profeta com depressão. Profeta com depressão? Profeta com depressão. Não, eu sou um super crente, eu não posso ficar deprimido. Mas Elias ficou deprimido, Jó ficou deprimido, Jesus no jardim da Getsemane ficou deprimido, meu Deus. Que história é essa? E aquele homem correu de uma mulher. Por quê? Porque a gente não tem que encarar pecado. Você não tem que encarar pecado. Eu trabalhei muito tempo com casas de recuperação, viciados, né? Hoje tem um nome chique aí, né? Dependentes químicos. Mas é isso mesmo, glória a Deus, a gente não tem que denegrir ninguém. Mas estavam lá as pessoas se recuperando e a recuperação era 9 meses. Eu não sei se aqui também é assim, deve ser padrão para o Brasil inteiro. Mas 9 meses a pessoa tinha que estar ali recuperando. Estava no terceiro mês, o camarada já tomava um chazinho lá, né? Tinha um chazinho lá. O camarada tomava um chazinho famoso lá nas casas de recuperação, o chazinho de Jatobão. Não sei se vocês conhecem esse Jatobão. Não, pastor, Jatobão. Eu Jatobão.
bom, já tô bom. Ah, você tomou um chá, né? Já tô bom. E aqueles camaradas, eles falavam assim, não, olha o raciocínio deles. Não, mas espera aí, eu tenho que ir embora. Por que você tem que ir embora, irmão? 3 meses só, são 9 meses, espera aí. Não, pastor, eu tenho que ir embora, sabe por quê? Antes que eu vim para cá, eu tomava muita pinga, muita cerveja, sabe como é que é? Então agora eu tenho que ir lá no boteco, sentar do lado de quem toma cerveja, para saber se eu estou bom mesmo ou não. Eu falei, vai encarar o pecado, você vai ver onde você vai parar. E muitos deles faziam isso mesmo. Iam lá, não quero ver se eu estou bom, quero ver se eu estou bom, daqui a pouco o cheirinho do negócio já, né? Já começava a subir, o negócio já ficava estranho, o trem já ficava meio esquisito lá. E eles tomavam. 1 mês depois estava lá na clínica de novo. Eu falei, irmão, e aí? O chá de Sandoval é bom? Não é nada bom. Não é? A pessoa quebra a cara porque encara o pecado. Olha a história de José. A mulher de Potifar, não, você não me engana, você não me dá, vem cá. Vem cá nada, esconda aqui. Vem cá nada. Que história é essa? Não, eu vou lá porque eu sou forte. Aí vai o bonitão lá, né? Não, eu sou forte porque eu vou encarar, porque eu sou forte. Não encara nada, irmão. Sai fora, é melhor correr. Não, se eu correr, eu sou fraco. Se você correr, você é forte. Sai fora do pecado. Some. Manda o pecado para mim longe de você. Manda o pecado para mim longe de você. Então, entenda as suas ações. Entenda como é que você está agindo. Talvez você está agindo de forma errada, né? Outra coisa que diz respeito a ações são as nossas decisões. Tem muita gente tomando decisão errada por ela. Decisão errada. Não, mas aquela é uma princesa, é ela mesma que eu vou casar. É? Como é que está a vida espiritual da sua princesa? Hã? Não, pastor, mas é porque ela é bonitona. Mas a vida espiritual dela também é bonitona? Não, mas aquele cara é um príncipe, tem até olho azul, olha lá você ver. Ah, é? Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Já avaliou a vida dessa pessoa? Sabe como que é essa pessoa? Estou dando um exemplo bem simples, tem várias outras áreas que a gente tem que tomar decisões. E a pior área para a gente tomar decisão é com base na vida emocional, com base na área emocional. É terrível, terrível. Gente tomando decisão com base nas suas emoções, né? E também outra área terrível para a pessoa tomar decisão, eu tenho visto muito pessoas tomando decisão com base na opinião dos outros. Com base na opinião dos outros. A gente não tem que tomar decisões, principalmente decisões sérias, com base na opinião de ninguém, a não ser da palavra de Deus e de um pastor que está acima da gente. Por que não? Você pergunta, por que não? Tem o Joaquim lá da esquina ali, ó, ele tem uma miudinha ali, ele é bom para dar conselho, eu vou dar um conselho com ele. Por que você não tem que fazer isso? Por quê? Nós não temos que fazer isso porque a opinião dos outros é frágil. Cada um tem uma opinião diferente. Já reparou isso? Se eu for levantar um tema aqui nessa noite, se eu for pegar um tema aqui nessa noite e perguntar cada um vai ter uma opinião diferente sobre o mesmo tema. Então, como é que eu vou ficar tomando decisões com base na opinião dos outros? Principalmente quem não tem vida com Deus. Vou me dar mal, vou tomar decisão errada. Depois o casamento vem à falência, depois o filho se interna nas drogas, depois a filha na prostituição. Aonde foi que eu errei? Está aí. Esse foi o seu erro. Tomando decisões com base na opinião dos outros. Tem muita gente tomando decisões erradas aí. Aí você me pergunta, como devem ser as minhas decisões? A Bíblia também responde. A Bíblia responde como devem ser as minhas decisões. Como é que eu tenho, aliás, como devem ser as minhas ações, que também envolvem decisões. A Bíblia responde. Como é que você tem que agir no dia a dia? Como é que você tem que agir na sua vida espiritual? Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo dá outra dica interessante. Como que a gente tem que, como que devem ser as nossas ações no dia a dia? Ele diz, e tudo o que você fizer, por palavras ou por obras, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia! Dando a ele graças a Deus Pai. Antes de você fazer qualquer coisa, pare e pensa, isso que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Não, então não quero fazer isso não. Olha aí, entenda as suas ações. Olha, eu vou fazer tal coisa assim. Está glorificando a Deus? Jesus, será que faria desse
ações? Como é que você tem agido? E por que eu tenho que entender as minhas ações? Porque entendendo as minhas ações, elas se tornarão os meus hábitos. Olha aí, as minhas ações se tornam os meus hábitos. Vocês estão percebendo que uma coisa vai puxando a outra? Uma coisa vai puxando a outra? Está percebendo? Você pensa, quando você assusta, você está falando aquilo que você pensa. Quando você assusta, as suas palavras já se tornam as suas ações. E quando você assusta, a sua ação já se torna seu hábito. Aquilo já se torna habitual para você. Já não tem mais problema, não. E qual que é a definição de hábitos? Eu separei uma delas. Uma das definições de hábitos são ações que se tornam rotineiras. Se tornam rotina na sua vida, né? Não se tornam rotina. Por que nós temos aí famílias inteiras derrotadas? Não, mas o meu tataravô foi um derrotado, que o meu avô também foi, que o meu pai também foi, eu também tenho que ser um derrotado, que meu filho também vai ter que ser. Peraí, quem disse isso? Aonde está na Bíblia que você tem que ser um derrotado? Não tem isso na Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, diz em 1 Coríntios 15, Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos, que só desses derrotados, né? E algumas coisas que você precisa saber sobre hábitos. Primeiro, eles são os resultados de ações repetitivas. Quanto mais você repete uma ação, vai repetindo, ela se torna o seu hábito. Por exemplo, quantos daqui levantam de manhã e escovam os dentes? Ó, tem gente que não levantou a mão não, hein? Tem gente que não levantou a mão não. Quantos levantam de manhã e escovam os dentes? Muita gente, olha aí, muita gente. Tem uns aí que não levantaram não, mas também, né? Mas glória a Deus, né? Mas preste atenção, por que a gente levanta de manhã, já acorda e escova os dentes? É um hábito. Tantas vezes que a gente já fez aquilo. Quando a gente era pequeno, o pai e a mãe já ensinaram: meu filho, tem que escovar os dentes quando levantar, meu filho. O pai ensina, a mãe ensina: meu filho, escova seus dentes, porque senão o bichinho da cara e vai comer seus dentes, etc. E tem que ensinar. A pessoa, desde pequena, aquilo já se torna um hábito na vida da pessoa. Opa, 30 anos de idade, opa, eu tenho que levantar a escovar meus dentes. Não é nem mais, quando a criança está pequena, é um sacrilégio, né? Para escovar os dentes. Quando a pessoa está grande, aquilo ali já passa a ser uma rotina mesmo, já passa a ser um hábito da pessoa. É um hábito. Passa a ser um hábito. Então, o que são hábitos? São ações que se tornam rotineiras na nossa vida. E você sabia que o pecado já não incomoda muita gente? Sabia disso? O pecado já não incomoda muita gente mais, né? Outro dia um camarada estava lá em BH, no boteco. Falei assim: irmão, você é forte, você é da igreja, pode ficar dentro do boteco não. Não, pastor, porque eu estou aqui tomando cerveja sem álcool. Misericórdia, gente. Não, porque está vendo esse cachaceiro que é comigo, esse aqui também é comigo, esse aqui foi meu irmão. Opa, vou dar um testemunho, né? Já se tornou o hábito daquela pessoa. Cervejinha aí, não tem nada a ver nada. Lá tem um pessoal lá, eu não sei se aqui também tem, né? Vai saber. Mas tem um pessoal lá que de vez em quando dá umas pitoquinhas lá no vinho, né? Mas eu não estou falando desse vinho da ceia, não, porque esse vinho da ceia nossa é abençoado. Eu estou falando de um vinho verdadeiro mesmo, esse vinho que o suco de uva já é alcoólico, o pessoal já vai enfia álcool no negócio, para o negócio ficar mais alcoólico ainda, né? Estou falando desse vinho nosso, a uva e álcool em si, né? O vinho da Bíblia é o suco da uva. Então a pessoa hoje em dia não enche o negócio de álcool para ficar com mais álcool ainda. E de vez em quando os irmãos, né? Outro dia eu estava vendo um negócio lá, falei: irmão, o que é isso aí? Não, porque Jesus multiplicou água em vinho. Meu irmão. Essa história sua é muito mal contada, não dá não? Aí fui explicar para ele que o vinho da Bíblia não é esse vinho maluco que a gente tem hoje aí, que a pessoa produz, né, em alta escala, coloca lá para envelhecer mais, para ficar com mais álcool ainda, porque a uva envelhecida fica mais alcoólica ainda. E fui explicando para ele que eles colocam um alto teor de álcool no vinho, com a intenção de viciar a pessoa mesmo. Aí que ele entendeu: então é assim, né, pastor? É assim, irmão. É desse jeito que funciona. Falei: então não vou tomar mais não. Aí acabou o hábito daquele irmão, né? Então tem gente que o pecado não incomoda mais. Não incomoda mais. Tem gente que o pecado está tudo normal. Não, isso aí é assim mesmo. Isso aí é... Você sabe como é que é isso aí, né? É o famoso não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver não. Não, isso aí não tem problema nenhum não.
Outro dia eu vi um camarada traindo a esposa dele, nós fomos conversar com ele. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver não, isso aí depois Deus perdoa bem, está tudo certinho, está tudo bem. Eu falei, irmão, você está muito enganado sobre a Bíblia. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é santidade. A palavra de Deus é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Isso é a palavra de Deus, né? Totalmente enganado, né? Totalmente equivocado. E as mentiras, né? Lá temos uns mentirosos que aqui em Várzea Grande, né? Aqui em Mato Grosso eu acho que não tem mentiroso, né? Mas lá em BH nós temos uns mentirosos lá, que o negócio é meio estranho, né? O negócio lá fica meio esquisito. O camarada é tão mentiroso, mas tão mentiroso que ele mesmo começa a acreditar nas próprias mentiras. De tão mentiroso que o cara é. Meu irmão, você está acreditando nas suas próprias mentiras. O camarada consegue ser tão mentiroso dessa forma. O pecado já não incomoda mais. Não, está tudo certinho, está tudo bem. Uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada a ver, não. Terrível, né? Agora eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Esse negócio não tem nada a ver, deixa isso de lado. Vamos para a palavra de Deus, sabe por quê? Pecado sempre foi pecado. Nunca deixou de ser pecado. Pecado sempre foi uma transgressão das leis de Deus, da palavra de Deus. Nunca deixou de ser pecado. Não tem nada a ver, não. Tem sim, está na palavra, está na Bíblia. Aí a gente decide se quer seguir nosso próprio pensamento ou a palavra de Deus. O que nós vamos decidir? Isso vai se tornando um hábito na vida da pessoa. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz assim, olha, 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha aí, você está no meio da obra de Deus, você vai se embaraçar com o pecado? Você vai desagradar a Deus. Nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida. Nenhum soldado de serviço pode se embaraçar com as coisas dessa vida, né? A gente tinha uma ordem lá no quartel. Eu servi o exército 1 ano e 4 meses. A gente tinha uma ordem lá. Tenente chegava assim, os tenentes lá meio assim, folgados. Chegava assim, cheio de divisas com o corpo fora. Chegava, soldado, apresenta para mim aqui. Apresentar continua esse negócio todo. Olha, você vai ficar naquela vareta lá, você vai tirar uma escala 4x2. E não é para ficar olhando as mulheres na rua, não, hein, rapaz? Deixa aí com a gente. Não é para ficar olhando aquelas mulheres que passam lá de shortinho na rua, não, hein? Quer dizer, chegava pro outro, fulano, eu sei que você toma cerveja durante o serviço, não, viu? E o tenente lá era meio assim, ele era legal, gente boa, mas ele era também rígido, bravo, tem que ser, né? Por que a Bíblia fala isso aqui? Não se embaraça com as coisas, porque senão ele vai desagradar ao seu superior, e o nosso superior é Cristo. Aleluia. Nós queremos desagradar a Cristo. A Bíblia diz que você como diz aqui no texto, se você se embaraça com coisas do pecado, você vai desagradar a Deus. A Bíblia está nos comparando a um soldado. Nós somos soldados porque nós guerreamos no mundo das trevas. Aleluia. Aleluia. Nós guerreamos contra o diabo e os seus anjos do mundo das trevas. Aí sim a nossa guerra é essa. Aí sim a nossa guerra, conforme diz Efésios 3:10. Aí sim nós estamos na guerra, porque nós somos soldados de Cristo. E por que eu tenho que estudar os meus hábitos? Estude os seus hábitos. Por que eu tenho que estudar os meus hábitos? Porque você estudando os seus hábitos, eles se tornarão o seu caráter. Sabe disso? Uma pessoa que abusa sexualmente de alguém uma vez, possivelmente vai continuar abusando. Claro, se Deus não fizer uma obra na vida daquela pessoa, possivelmente vai continuar abusando. O estuprador, nós temos vários casos, né? O camarada estupra uma mulher, de repente tem outra ali, de repente tem outra lá. Quando se assusta, aquele tanto de mulher estuprada por aquele mesmo cara. Se a polícia não pega antes, e se Deus não faz uma obra na vida do cara, ele vai estuprando. Por quê? Porque aquilo, os hábitos dele, se tornou o caráter dele. Qual é o caráter daquele homem? Estuprar. O caráter dele é estuprador. Ele tem aquela marca na vida dele. Toda hora que você olha para o camarada, lá vai o estuprador lá. A marca do camarada. Se é que não morre na cadeia antes, né? Mas a marca do cara é essa. O estuprador é o caráter da pessoa. O caráter também é chamado de índole. A índole da pessoa. Aí nós temos aquele negócio, a índole má e a índole boa. Por isso nós falamos isso. É o caráter da pessoa.
o caráter daquela pessoa, né? O caráter envolve o quê? Envolve aprendizado, escolhas e emoções. Sabia disso? O caráter está relacionado com isso: aprendizado, escolhas e emoções nas nossas vidas. Nosso caráter está envolvendo isso. Olha que coisa interessante. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o caráter: ele começa a ser formado nos 2 primeiros anos de vida. Sabia disso? Você forma uma criança nos 2 primeiros anos de vida, né? Se a criança está dentro de casa, vendo o pai roubar, vendo a mãe prostituir, possivelmente vai desandar tudo. Possivelmente. Não estou colocando isso como uma regra geral, mas possivelmente tem grande chance de desandar também. O caráter é formado nos 2 primeiros anos de vida da criança, né? E nesses 2 primeiros anos de vida, olha que coisa interessante que a gente pode ver aqui. Nesses 2 primeiros anos de vida, a gente aprende 75% de tudo que nós vamos usar em toda a nossa vida. Olha só, nos 2 primeiros anos de vida. Aliás, dos dois até os 7 anos de vida, a gente vai aprender 75% de tudo o que a gente vai usar para a vida inteira. O que, por exemplo? Assentar, falar, olhar, escutar, andar e etc. 75% de tudo que você vai usar na sua vida inteira, você aprende até os 7 anos de idade. Olha o que é o caráter da pessoa. Olha que coisa interessante a ciência explica. É o caráter de uma pessoa. Por que a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6? O que a Bíblia diz lá? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha ou for adulta, não se desviará daquele caminho. Olha a importância de ensinar uma criança. Olha a importância. Que coisa interessante. E uma pessoa, isso aqui já é dado científico, uma pessoa que foi abusada sexualmente, possivelmente vai abusar de outros. Possivelmente. Se não tiver um tratamento, se Deus não fizer uma obra, que Deus quer fazer a obra, basta a pessoa abrir o coração, né? Se Deus não entrar com providências, ou de repente até morre antes, né? Se a pessoa não ter aquele encontro real com Deus, possivelmente se torna um reprodutor daquela maldade que ele teve lá na infância. Possivelmente se torna, é uma grande probabilidade. Olha que coisa terrível, como que é o caráter de uma pessoa. Olha só como que é o caráter. O caráter, querido, ele envolve nossos aspectos emocionais, ele envolve os nossos aspectos intelectuais e principalmente o nosso caráter envolve os nossos aspectos espirituais. E o diabo sabe muito bem disso, né? O diabo ele sabe muito bem disso, que o nosso mundo espiritual está diretamente ligado ao nosso caráter. Sabe o que ele faz? Primeiro, ele anda pregando por aí que o diabo não existe. Olha só, o diabo prega por aí que ele não existe, né? Uma tentativa de enganar a pessoa, não é isso? Ele começa a pregar: não, isso aí, só de diabo aí, isso é uma força que tem aí e tal, e coloca um cara de rolo por aí fora para a pessoa achar que o diabo não existe. E ele sabe muito bem disso. E outra coisa interessante, quando a gente estuda, não sei se tem algum psicólogo aqui, mas quando você estuda psicologia, a psicologia fala de 3 mundos diferentes do ser humano: o mundo biológico, sociológico e o mundo sociológico ou social. Eles falam desses 3 mundos. Mas o que tem de errado nisso? O errado é que eles não colocam o mundo espiritual, que é o 4º mundo. O diabo já vem curtindo isso aí dentro das universidades, que só existem 3 mundos. Nós só existimos nos 3 mundos. O mundo biológico, que é quando a gente nasce, a biologia, a vida, né? O mundo sociológico, quer dizer, relacionar-se com outra pessoa. E aí eles colocam o mundo psicológico: todos nós temos uma psique, uma alma que pensa, que sente. Mas eles não falam do mundo espiritual, que é o 4º mundo, e é o principal desses 4 mundos, o mundo espiritual. Eles não fazem isso. O diabo vem tentando tirar o mundo espiritual da vida das pessoas. Tirar o mundo espiritual. Vem tentando esconder, na verdade, o mundo espiritual da vida da pessoa, já que todos nós também vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real como você está vendo seu irmão aí do seu lado. É tão real como você está vendo essa pessoa do seu lado. O mundo espiritual é muito sério. É seríssimo, né? E outra coisa sobre o caráter que a gente precisa saber: o caráter, ele pode ser mudado. Mas pode, por que não? Quantos ex-estupradores que nós temos no meio da igreja, e uma bênção, fogo puro, pregando, evangelizando, ganhando almas, e
Eu tenho certeza que só vou ouvir o testemunho de cada um aqui, começando por mim, nós vamos ouvir coisas de arrepiar a cabeça. Mas hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, porque o Senhor nos chamou e nos colocou aqui neste lugar. Glória a Deus. Então o caráter dele pode ser mudado. Um dia eu era mau, hoje eu estou pregando. Um dia você não era ninguém, não era nada, você era um tapete de algo, o diabo te pisava mesmo. Mas hoje você pisa na cabeça dele, porque Jesus te leva. Qual é o exemplo na Bíblia que nós temos do caráter de pessoas que foram mudadas? Tem muitos, vários, não vou pegar aqui, vai ficar até amanhã. Mas eu quero dar dois principais que eu achei interessantes. O primeiro é Judas. Olha a vida de Judas, Judas do Iscariote, né? Iscariote, já que tinham outros Judas na Bíblia. Mas o Judas, num determinado ponto, recebeu dinheiro para quê? Para trair Jesus. Traiu Jesus. Foi lá, deu um beijo na face de Jesus, nós conhecemos a história. E os soldados vieram, pegaram, e aquela história toda. Mas Jesus tem uma chance para ele, olha Judas, arrepende-se, vai, que história é essa? Arrepende-se. O que é que ele fez? Correu-se e se matou. Não quis se arrepender. Não quis se arrepender. Né? E o outro exemplo que nós temos foi Pedro. Você sabia que Pedro também traiu Jesus? Ah, traiu? Traiu. Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Que é uma traição maior que essa. Você conhece ele? Não, eu não sei quem é esse homem, não. Não, mas você estava com ele? Não, eu não sei nem do que você está falando, não. Rapaz, eu vi você andando desse lado de Jesus aí, é você mesmo. Não, você está muito enganado, não foi eu não. E aí o galo cantou. Aí ele se lembrou, opa, Jesus já tinha falado isso. Antes do galo cantar, ele queria negá-lo 3 vezes. Qual que foi a atitude de Pedro depois daquilo? Correu e chorou a noite inteira, amargamente arrependido. Mudou o caráter daquele homem. Ele se tornou um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Aleluia. Mudou o seu caráter totalmente. Graças a Deus. Olha aí, o caráter se muda. Por que não? Outra coisa que a gente precisa saber sobre caráter, para a gente andar aqui. Estrutura familiar é fundamental na formação do caráter. Sabia disso? Procura saber a vida de todas as pessoas que estão envolvidas com drogas. Todas mesmo. Procura saber a vida de todas. Estou dando um exemplo das drogas, mas tem várias outras coisas, né? As drogas é um assunto mais iminente nos dias de hoje. Mas então você procura saber a vida das pessoas que estão envolvidas com drogas. Eu não posso julgar essas pessoas, porque a gente quer ganhar para Jesus. A gente quer trazê-los para a igreja, fazendo com que eles se sintam bem aqui e servir ao Senhor. Mas procura saber a vida dessas pessoas. Talvez o pai separou da mãe, né? Talvez a mãe batia demais, talvez o pai espancado, talvez o pai era um abusador sexual. Você sabe, nós temos várias histórias no meio da família, mas o certo é que a família não estava estruturada. Não estava estruturada. Hoje, você que tem filho pequeno aqui na igreja, você tem uma grande chance de estruturar a sua família e trazer o seu filho para a casa de Deus para aprender aqui da palavra do Senhor. É um grande passo para você formar o caráter do seu filho e da sua filha. Um grande passo. E você que ainda não tem filho ou está pretendendo casar-se, forme o seu filho na palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não erra. A palavra de Deus ela é infalível, não falha. A palavra de Deus, cientistas ficam assim, extasiados com essa palavra, sabe por quê? Outro dia um ateu veio conversar comigo, esse negócio de Bíblia aí foi homem que se escreveu. Eu falei, você falou a verdade mesmo, foram homens mesmo, está certo. Você está certo, não está errado não. E o ateu falou comigo, mas foi homens que escreveram a Bíblia, como é que eu vou acreditar nisso? Eu falei, não, você está certo, foram homens mesmo, mas homens inspirados por Deus, é aí que está a diferença. Ele falou, como é que você falou que foi inspirado por Deus? Eu falei, primeiro que é uma questão de fé, né? Começa por aí. E segundo, dados científicos dizem que esse é o livro mais lido do mundo, esse é o livro mais vendido do mundo, e é o livro em que as suas profecias mais se cumprem no mundo. Nenhum outro livro as suas profecias se cumprem como a Bíblia. Cientistas já comprovaram isso. Falei, e aí? Eu vou continuar com a Bíblia que é melhor. Falei com ele, pode crer o que você quiser, eu continuo com a palavra de Deus. Não é? Então, a estrutura familiar é fundamental na formação do caráter. Sabe o que Martim Lutero falou? Martim Lutero é o pai da religião evangélica, para quem não sabe. E ele disse o seguinte: o exemplo é o maior ensino. Olha que frase simples e de efeito, né?
O exemplo é o maior ensino. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Mas aí o pai dá uma fugidinha. Não, eu vou deixar meu filho na igreja e vou sair fora. O que é isso? Que história é essa? Não, eu te levo na porta da igreja, mas eu não entro, eu vou embora. Então você não está dando exemplo? Então você não está dando testemunho? O ensino é o maior exemplo. O exemplo, na verdade, é o maior ensino. Quer ensinar seu filho? Faça direito, que ele vai te copiar. Ele vai te copiar. Ele vai entender o que você está fazendo. Queridos, sabe o que é que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Glória a Deus. Sejam meus imitadores, me imitem, porque eu também estou imitando a Cristo. Essa deve ser a nossa realidade. Nós testemunhamos ser assim, imitadores de Cristo, imitadores do Senhor. Amém, queridos? E o último, para a gente encerrar aqui: por que eu tenho que desenvolver o meu caráter? Desenvolva o seu caráter, porque ele determinará o seu futuro, ou determinará o seu destino. Vai determinar o seu destino. Qual que é o seu destino? Para onde você está indo hoje? Você tem um alvo? Você tem um foco? Você tem um objetivo? Você está na visão dessa igreja? Como é que está o seu destino hoje? Ah, pastor, por isso eu não concordo muito, não, vou entrar cá. Seu destino está assim. Aí você fala assim: não tem direito de discordar? Tem. Nós não somos robôs. Ô pastor, na sua boca, eu acho que você deveria fazer assim, porque assim eu acho interessante. Né? Pastor, concordar mesmo. Se não concordar, eu vou explicar por que não concordou. Mas que história é essa? Ah, pastor, aí deixa esse negócio pra lá, eu vou para cá. Isso, que história é essa? Qual é o seu destino? Como é que você tem se portado na obra de Deus? Queridos, a palavra de Deus é séria, a palavra de Deus é tremenda, é eficaz. A palavra de Deus nos liberta, nos transforma e nos cura, desde que a gente pratique. Sem praticar não funciona. Sem a prática da palavra isso não funciona. Tiago chega a dizer que no livro da carta de Tiago, ele chega a dizer o seguinte: um homem que só lê a palavra e não cumpre é como um homem que olha no espelho. Quando ele vira as coisas, ele esqueceu que imagem que era lá. Já fez esse teste? Quando você chegar na sua casa, faz esse teste. Olha no espelho, depois você vira seu rosto para qualquer outro lugar. Você nem se lembra mais como é que você estava no espelho. Assim é aquele que só lê a palavra, mas não pratica. Lê não pratica. O cara lê, muito bonito aqui, eu esqueci, tá com isso aí, para mim, tá bom. E pronto, ele não pratica a palavra de Deus. Comece a praticar a palavra de Deus, porque ela vai funcionar na sua vida depois que você praticar a palavra. Aleluia. Graças a Deus. Então, uma coisa interessante que a gente precisa saber sobre o futuro: o nosso caráter define o nosso futuro ou o nosso destino. O nosso caráter vai definir o nosso destino. Você acha mesmo que um ladrão, um assaltante pode vir a ser um grande empresário se não se arrepender? Claro que não, eu nunca vi isso. Nunca vi. Não, mas o político rouba e está lá em cima. Por enquanto Deus não derruba ele de lá. Enquanto Deus não derruba ele de lá. Perde o carro e fica aquela canseira, paga advogado, gasta muito dinheiro, e a gente já conhece a história. Não vem com essa história aqui que está tudo certinho, que não está não. Né? Então o nosso caráter define o nosso destino. Né? Outro dia um camarada veio falar comigo lá em Belo Horizonte. Eu estava trabalhando lá e o cara falou assim: cachorro, pois não, irmão, o que está acontecendo aí? Aqui, ó, vai lá para você ver, o camarada acabou de avançar o sinal ali de trânsito. Aqui vocês chamam de sinaleiro, né? Lá a gente chama de sinal. Não, o camarada acabou de avançar o sinal, isso é um absurdo, e não pode acontecer, não sei o quê. Eu falei assim: mas eu não estava aqui, né? Eu vou explicar, os irmãos estão entendendo. Eu sou guarda municipal, gente, lá em Belo Horizonte, né? Então a gente de vez em quando, mesmo contra a vontade, tem que aplicar umas multas lá, né? Não, mas você acabou de avançar o sinal, isso não sei o que. Eu falei: olha, infelizmente eu não estava no local para ver. Né? E beleza, eu fiquei pensando naquela cena. O camarada avançou o sinal e tal. E aí outro dia veio o camarada falar comigo: você viu, rapaz, o mensalão lá, eles roubaram, e não sei o que, e pegaram muito dinheiro, e a Petrobras, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a pensar, raciocinar uma coisa com a outra. Eu falei assim: engraçado, né? Aqueles políticos que estão lá roubando, vieram daqui, ó, avançando no sinal, parando em local proibido, começaram com pequenas coisas, até chegarem lá. O seu caráter tem que ser formado daqui, até chegar lá e começar a deturpar todas as outras coisas. Ninguém chega no lugar roubando milhões de uma hora para outra. Começou lá atrás, avançando no sinal, parando no local proibido,
mostrando placas que não poderiam mostrar, placas de pai, e por aí vai, né? Ninguém chega no lugar, porque o caráter foi sendo formado ao longo dos anos. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o nosso futuro: avalie o seu caráter, porque o seu caráter vai se tornar o seu futuro. O seu caráter é bom ou é mau? Qual que é o seu caráter? O seu caráter é bom? Você pode dizer que o seu caráter é bom? Não, tadinho de mim, meu caráter é bom. Faça uma análise sincera de você mesmo. O salmista ele diz: por que você está batida, ó minha alma? Ou seja, ele olhou para dentro dele mesmo. Dele mesmo. O ser humano tem essa capacidade, olhar para dentro de si mesmo e saber o que está certo e o que está errado. Faça isso com sinceridade, porque senão você vai estar enganando a você mesmo. Faça isso, olhe para dentro de você. Outra coisa: onde o seu caráter está te levando? Onde está te levando o seu caráter? Será que você está chegando a um lugar bom ou um lugar ruim? Aonde o seu caráter está te levando? Será que ele está te levando para o céu ou você está indo direto para o inferno? É uma pergunta pessoal. É uma pergunta interessante pessoal para a gente fazer a nós mesmos. Comece a se perguntar: será que Jesus se manifesta agora nos ares? Eu vou subir? Eu vou para o céu? Estou salvo? Estou garantido? Como é que estou? Aí vem como outro dia eu perguntei isso lá, se a pessoa era salva ou não. Aí vem um daqueles super entendidos, né? Sempre tem uns camaradas super entendidos no meio da igreja. O camarada veio e falou assim: não, mas não tem como saber se a gente é salvo ou não. Eu falei: não. Interessante, não tem como saber se a gente é salvo ou não. Eu falei: essa é verdade para mim, velho. Não tem como saber não, irmão, se a gente é salvo. Não tem como saber não, porque só na hora que a gente vai saber, não sei o que, tá. Eu falei assim: mas engraçado, né? Por que não tem como saber? Ele fala assim: porque só Deus sabe se a gente é salvo ou não. Eu falei para ele: é verdade. E Deus sabe que eu sou salvo. Eu também sei. Eu sei que eu sou salvo e Deus também sabe que eu sou salvo. Se Jesus se manifestar, eu tenho certeza que eu estarei nas nuvens com eles. Eu sei que muita gente tem que jogar também estará em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, e para encerrar, a Bíblia diz em Provérbios 4:23 sobre o nosso futuro: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda a tua vida espiritual, guarda a tua inteligência, guarda aquilo que Deus te deu, guarda os seus dons, guarda isso que você tem. É o que a Bíblia diz em Apocalipse: guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa mesmo. É verdade aquela palavra. Guarda o que você tem. Se possível, acrescente mais coisas ainda espirituais naquilo que você tem. Guarda, segura, filho. Não deixa se perder, não. Segura, filho, guarda. Amém, queridos? Amém? Guarde o que você tem, para você não perder a sua coroa. Feche seus olhos. Onde você está mesmo? Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está pedindo para fazer 2 orações aqui nessa noite. Aliás, uma oração para 2 tipos de pessoas aqui nessa noite. Aí você fala assim: oração, é verdade. Eu sei que o Espírito Santo governa. Eu sei que o Espírito Santo é quem governa essa igreja. Eu sei que o Espírito Santo é quem age no meio desse povo. Tenho certeza disso. Disso eu não tenho dúvida, porque quando a gente vê nitidamente a presença de Deus neste lugar, graças a Deus, a gente consegue sentir Deus neste lugar. A gente consegue sentir Deus, sentir fisicamente Deus neste lugar. Esse coração que está ardendo aí nesse lugar não é por um acaso, não é porque tem uma palavra bonita, porque tem um louvor bonito aí tocando, então o coração ardendo. Não, é o Espírito Santo que está tocando em sua vida. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração para 2 tipos de pessoas aqui nessa noite. Talvez você está aqui, você fala assim: olha, meu Deus, mas há muito tempo atrás eu era assim mesmo, eu era uma bênção, eu era fogo puro, mas hoje eu sou frio na fé. Hoje eu me desviei, hoje eu não estou bem, hoje eu quase não estou indo mais, não estou vindo frequentando mais a igreja, e é muito raro eu vir à igreja. Talvez você está dessa forma, arrasado, destruído, totalmente destruído. Talvez o inimigo está pisando na sua cabeça. Talvez o inimigo está te arrebentando a sua vida espiritual. Eu quero fazer uma oração para você nessa noite.
Eu gostaria que você se manifestasse, se levantasse a sua mão. Eu sei que aqui só tem irmãos. Eu sei que aqui todo mundo é uma família. Então aqui não tem ninguém que tem vergonha de ninguém. Eu quero que você levante a sua mão comigo assim, com alto, para eu te identificar. Eles não têm vergonha. Aí já está uma pessoa aí, Deus te abençoe. Pessoa lá atrás está levantando a mão. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração também para você. Você que está aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Talvez você fale assim, mas eu nunca aceitei Jesus. O que é isso? Que história é essa? Eu nunca aceitei Jesus. Não sei nem o que é isso. Eu gostaria que você também levantasse a mão junto com essas pessoas que já estão com a mão levantada. Gostaria que você também levantasse a sua mão. Graças a Deus. As pessoas que estão levantando as mãos, por favor, você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente em nome de Jesus. Aqui nós temos homens e mulheres de Deus que estão aptos para orar pela sua vida em nome de Jesus. Olha aí, pessoas que estão voltando para Jesus, pessoas que estão aceitando Jesus nessa noite, queridos. Graças a Deus, o Espírito Santo aqui move, queridos, sem nenhum constrangimento. Por favor, levante do seu lugar, pode vir aqui à frente. Aqui tem sua família, aqui nós somos família. Aqui é uma igreja aconchegante. A igreja está aqui para receber você em nome de Jesus. Eu tenho certeza que neste lugar tem homens e mulheres zelosos, homens e mulheres que cuidam de pessoas aqui neste lugar. Eu tenho certeza. Graças a Deus. Aleluias. Você que ainda está no banco, está em tempo ainda. Você que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Jesus, sua vida espiritual foi uma bênção. Hoje você está fraco. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Graças a Deus. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está querendo um encontro com você aqui nessa noite. Graças a Deus. Aleluias. Espírito de Deus. Aleluias. Oh Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo neste lugar, queridos. Ainda está em tempo. Nós vamos orar, mas ainda está em tempo ainda. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Um irmão, por favor, abraça o Senhor.